O nosso próximo palestrante, então, é o professor Daniel Gonçalves. Bem-vindo, Daniel, ao nosso palanque virtual aí. E é uma grande alegria contar com a tua presença. Eu sei que tu está aí numa rotina bastante complicada aí de viagens e mesmo assim conseguiu um espaço na tua agenda para atender aí o nosso convite para compartilhar aí dentro de um tempo limitado, mas que pelo menos permite com que a gente promova alguma troca aí de conhecimento. Então, vou passar a palavra para ti e sinta-se muito à vontade, a casa é tua. Boa noite, Orlando. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui. Obrigado aí, Fernanda, aí pelo convite. Parabenizar também os palestrantes anteriores aí, o André, o Fábio, que é um ídolo aí para a gente que milita no futebol, uma referência para a Lenice. E a todos os espectadores aí que nos assistem também, obrigado aí pela compreensão. Vocês estão conseguindo visualizar aí a tela? Tudo ok? Só coloca modo apresentação, Daniel, por favor. Sim, agora foi, né? Deixa eu disparar aqui o timer, porque Sim. Essas tecnologias, 20 minutos o tempo urge, né? Então, sou coordenador científico do Palmeiras desde janeiro de 2020. Né? Minha experiência no futebol, ela advém aí da fisiologia do exercício. Já atuei também como preparador físico, tanto do Vasco da Gama como do Flamengo. Atuei também como auxiliar técnico de clubes de menor investimento e como técnico de categorias de base, também de clubes de menor investimento, e de futebol feminino também como treinador. Né? A minha experiência aí, meu currículo é formação em educação física, sou bacharel, numa época onde a licenciatura plena ela tinha a opção no mercado, hoje em dia somente a licenciatura básica ou bacharelado, e fiz especializações em fisiologia do exercício, administração esportiva, estricto sensu em motricidade humana, e recentemente o curso de formação em treinador de futebol licença A. Justamente para poder entender, conforme o Fábio falou, né, porque a gente tem um papel importante na comissão técnica, mas é um papel coadjuvante, a gente assessora, a gente municia de informação, mas a gente trabalha para o treinador. O protagonismo é sempre do atleta e do treinador, mas é muito importante a gente ter um canal de comunicação adequado, é nisso que eu vou tratar a seguir, e para isso a gente precisa entender os problemas do treinador, precisa também ter uma terminologia adequada, porque senão a ciência fica andando em paralelo com o futebol e nunca convergem, ficam andando numa linha paralela. E aí existe a reclamação da área científica que não consegue aplicar os métodos no futebol e, por outro lado, daqueles que comandam o futebol, que a área científica fica também muito à margem dos problemas encontrados no dia a dia e na prática. O Palmeiras é um clube de vanguarda, investindo ultimamente aí nas questões científicas tecnológicas, não só também em equipamento como recurso humano, centros de excelência. Outros profissionais muito qualificados e gabaritados participaram dessa concepção, outros já saíram, alguns permanecem, mas se a gente vai falar em controle de carga, a gente tem que abordar essas questões que nos afligem em tempos atuais, que é a questão da Covid, né? Então, a gente tem muita preocupação, além de controlar a carga, né, mas de ter também preocupação com a saúde dos nossos atletas, né? Então, a gente teve que adaptar completamente nossa rotina de treinamento e também de jogo, né? O vestiário ele somente é utilizado hoje como área de apoio, com massagem e fisioterapia. Existe a necessidade de ventilação cruzada, ou seja, vento adentrando nas áreas internas, a preferência por ventilação externa. Os atletas, no primeiro momento, tinham que sair uniformizados de casa, levando álcool gel, dirigir sem acompanhante, sem escalas até o CT, vestir máscaras até ao chegar logo no clube. E aí uma preocupação muito grande aí do nosso núcleo de saúde e performance, da nossa parte de nutrição aí comandada pela Mirtz
Stancanelli, né? E de fazer também a triagem dos controles que eu falaria a seguir, mas principalmente em promover a hidratação, já que a hidratação, como era proporcionada anteriormente, ela se encontra aí vedada pelas questões sanitárias. E conforme o Fábio falou, né, o calendário é extremamente cruel. A gente já tinha um problema no nosso calendário do nosso futebol, um acúmulo grande, congestionamento grande de jogos, onde os profissionais do futebol e da ciência do futebol souberam se adaptar. Conforme o André falou, isso aqui futebol é a minha vida, tá? Para trabalhar no futebol, para poder ganhar jogo, para poder propiciar aos atletas e ao nosso comandante, treinador, no caso hoje no Palmeiras, o Vanderlei Luxemburgo, condições de permitir a maior qualificação no trabalho para ganhar jogo. E a gente sabe que o futebol alemão, que foi um dos que voltaram precocemente, até porque a epidemia ela foi um pouquinho mais antecipada no hemisfério norte, nos países europeus, né? E a gente conseguiu também se basear nessas situações. E logo nas primeiras rodadas do futebol alemão, a gente acompanhou um número grande de lesões musculares. E a gente tem na literatura estudos mostrando que a NFL passou por um lockdown, não por questões sanitárias, mas por questões contratuais e trabalhistas, e houve um grande número de lesões, principalmente de tendão. Então, a gente já se preparou para um aumento grande de lesões no nosso cenário. Para isso, a gente teve que fortalecer através da transdisciplinaridade, que é uma evolução da multi e da interdisciplinaridade, né? O futebol, na década de 70, começou com os conceitos da multidisciplinaridade, implementando, absorvendo outros profissionais, primeiramente das ciências da saúde, né? Como médico. Na ocasião não tinha fisioterapeuta, tinha um massagista, um massoterapeuta, depois veio a presença do fisioterapeuta, do fisiologista, do nutricionista, mas também da situação da preparação física, do treinamento de goleiros. O futebol se viu obrigado a evoluir para a multidisciplinaridade, para que houvesse uma comunicação efetiva entre as áreas, e hoje o conceito atual é a transdisciplinaridade, para que o fluxo de informações circule de maneira adequada. E o quadrinômio do nosso Núcleo de Saúde e Performance, né, no NSP do Palmeiras, se baseia na avaliação diagnóstico, prevenção, desempenho e reabilitação. Vários estudos atualizados aí têm demonstrando que uma importante comunicação, uma eficiente comunicação entre o treinador, o head coach e membros da comissão técnica são importantes aí para poder diminuir essas questões das lesões associadas ao treinamento e à prática de futebol. E que essa pobre cooperação ela tem relação diretamente no aumento de lesões. Para isso, né, todo o núcleo de saúde e performance, né, porque as ciências da saúde elas já são estabelecidas como ciências do futebol, mas a gente também não pode negligenciar e esquecer das outras ciências que não são da saúde, como as ciências exatas, matemáticas, aí que as análises de desempenho hoje evoluíram, também ciências sociais, já que o futebol é o mais coletivo de todos os esportes existentes, são 11 atletas em campo, interagindo com 11 adversários, com 3 árbitros, mais a torcida, com mais um implemento, com condições atmosféricas variáveis, com condições de piso, conforme o Fábio falou, também variadas aí ao longo dos torneios, dependendo também dos locais. Consequentemente, isso também vai afetar as questões de interrelacionamento e as questões sociais. Então, o atleta de futebol ele tem que estar preparado nessa questão de inteligência emocional, e assim como os profissionais da área que compõem o staff do futebol, né? Todos eles interagindo, trocando informações em prol do modelo de jogo. O modelo de jogo é aquele que o treinador vai aplicar como estratégia baseada nas características individuais de sua equipe e de acordo também com as estratégias adequadas com o adversário. Para isso, tem que existir um fórum adequado, né? E a gente realiza as reuniões pré e pós-treino, onde o contraditório ele é incentivado. Cada profissional invade um pouco na área do outro, com o objetivo de a gente transformar conhecimento para o futebol. Informação todos temos, conhecimento para o futebol, justamente para a gente gerar um saber coletivo, que seria transformar toda essa
todo esse conteúdo em objetivo para ganhar jogo, que esse é o objetivo do Palmeiras ou de qualquer grande equipe do futebol brasileiro, como é também a seleção brasileira que o Fábio comanda atualmente. Então, muito adequado o fluxo de informações entre todos os membros. Para que isso aconteça, hoje o que está em voga é a modelagem sistêmica baseada no pensamento holístico, conforme foi falado anteriormente pelo André, pelo Fábio, pela Lenice, né? O nosso atleta, ele vive a maior parte do tempo fora do clube de futebol. E muitas situações influenciam no seu dia a dia, inclusive na performance, como aspectos sociais, emocionais, espirituais, intelectuais, afetivos, o físico. Então, ter um entendimento desse todo, né, é o que o professor Antônio Melo, né, nosso preparador físico, um grande mestre da preparação física, aos 73 anos aí, atuando de maneira ainda incisiva e atualizada no âmbito do futebol, e ele mesmo fala, o nosso atleta que a gente tem no dia a dia não é um atleta do livro, é um atleta que sofre, é um atleta que fica feliz, é um atleta que muitas das vezes ele interage, vai para uma festa, ele bebe, ele come alimentos não adequados e a gente também tem que procurar monitorar isso. Baseado nisso, né, então a gente tem que também respeitar as questões mais empíricas da subjetividade, principalmente na tomada de decisão para os nossos comandantes, os treinadores, e também os seus auxiliares diretos. E para isso esse filósofo espanhol, filósofo e sociólogo, né, o James Balmes, ele já fala sobre essas questões aí da intuitividade, da subjetividade na tomada de decisão. E no modelo transdisciplinar é muito importante que a gente também tenha conhecimento desse método empírico como parte do conhecimento científico, principalmente através da tentativa e erro. Aqui são as competências que nós trabalhamos no Palmeiras, é como a gente acredita futebol. São 3 grandes competências, né? A técnico-tática, a cognitivo-emocional e a física-fisiológica. Claro que a gente tem que pensar futebol de maneira holística, mas a gente, como profissional da área da saúde, a gente tem que se ater aí, que a nossa especialidade é as competências físicas fisiológicas. E para isso, mesmo sendo holístico, a gente tem que fragmentar, a gente tem que ter um conceito analítico. E aí a gente procura dividir nosso modelo de treinamento em 3 pilares: a força, a resistência e a velocidade, baseado também em 3 bases desses pilares: a composição corporal, a qualidade do movimento e a condição de saúde e recuperação, onde todos os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance, no conceito de transdisciplinaridade, interagem com o objetivo de desenvolver nossos atletas, sejam eles médico, a gente tem no clube médico ortopedista, médico do esporte chefiado pelo Dr. Gustavo Maglioca, médico radiologista em exames de imagem feitas 3 vezes na semana, temos fisioterapeutas, fisiologistas, preparadores físicos, nutricionistas e outros profissionais também, como massoterapia, auxiliar de enfermagem, que compõem o Núcleo de Saúde e Performance. Todos nós trabalhamos com o objetivo de desenvolver esses 3 pilares da preparação física, também baseado principalmente nas bases desses pilares: composição corporal, qualidade do movimento e condição de saúde e recuperação. Bom, velocidade. Estudos já demonstram, e a prática também já evidencia essas questões, né, como é importante o desenvolvimento, né, o papel aí do sprint do jogador de futebol. A gente realiza os testes, né, analíticos de velocidade máxima. A gente hoje adaptou de 0 a 20, apesar de ter estudos que mostram que a velocidade pico de um jogador ela seria alcançada em teste de 40 metros, até mesmo mais do que um jogo de futebol, mas por questões de preservação, por questões de preservar um pouco a posterior desses atletas, que piques muito longos, eles acabam submetendo a alta carga de esforços, como o Fábio bem falou, e é isso colocando um atleta em mais risco de lesão. Então, a gente faz um teste de 0 a 20 metros, lançado através da fotocélula, onde a gente já tem uma classificação que vale para todos os nossos atletas profissionais, sejam eles profissional ou sub-20, já que a gente acredita que o último degrau da formação do sub-20 já tem que ter níveis de desenvolvimento muito próximos do profissionais, até por conta das necessidades mercadológicas e financeiras. Nossos atletas sub-17, que têm qualidade, eles já ultrapassam diretamente a categoria sub-20 jogando no profissional.
E quanto mais precocemente esse atleta for vendido por questões mercadológicas europeias, né, mais recurso financeiro esse clube vai ser atendido. Então, a gente teria aí essa classificação de 2,8 nos 20 metros, seria excelente, 3,2 seria uma necessidade a desenvolver, mesmo sabendo que a velocidade tem grande parcela de contribuição genética. A força, a gente utiliza através de alguns equipamentos com o objetivo de observar a potência absoluta e relativa através de watts, seja ele através do Desmotec, seja ele através do Kaiser, né, do Leg Kaiser, seja ele através do Kinel, que é o último equipamento aí que consegue desenvolver, não só treinar, como avaliar todas essas questões de força concêntrica, excêntrica, elástica, viscosa, de smart load, né? E também um teste mais tradicional, que é o teste de contramovimento, de teste de salto, seja ele de contramovimento ou sem contramovimento, né? O CMJ ou o SJ do squat jump, justamente para a gente ver diariamente não só o nível de desenvolvimento dos atletas, mas também o nível de fadiga e a relação da potência contrátil elástica para poder desenvolver o treinamento. A potência elástica está diretamente envolvida com as situações excêntricas, né? Conforme o Fábio falou, né? Com as situações aí que hoje é uma alta carga de solicitação do atleta no jogo de futebol. Então, quando a gente consegue mapear isso, a gente consegue desenvolver individualmente, de forma individualizada, essas questões. A gente também tem um outro componente que é resistência. A gente faz avaliações aí de 2 a 3 vezes por ano da ergospirometria, que é um caráter direto, justamente para ver o VO2, mas também para ver taxa de metabólica basal, para ver aquilo que o atleta conseguiria, predizendo aí, ele gastar em termos de caloria, em termos de carboidrato, em termos de lipídio na prática de futebol, sabendo pelos limiares, através do monitoramento da frequência cardíaca em tempo real, que a gente vai tratar a seguir. O Palmeiras tem uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês, que fornece toda a estrutura no nosso centro de treinamento para verificar essas questões. E para aqueles que não têm tanto recursos, e a gente também não consegue fazer avaliações para todos, nosso sub-20, nosso profissional, quando o atleta regressa de lesão, né, no return to play, a gente acaba fazendo o yo-yo teste. Então, é uma avaliação aí também de fácil acesso, de baixo custo, que a gente utiliza para poder mapear os componentes aeróbicos ou de resistência dos nossos atletas. Hoje está muito em voga a questão do wearables, né, que seria o controle de carga através dessas vestimentas esportivas e em tempo real para que a gente gere intervenções no treinamento. E aí eu, como coordenador científico, tenho esse papel de fazer essa comunicação entre os setores do núcleo de saúde e performance, principalmente entre a preparação física, fisiologia, medicina e o treinador, para que a gente consiga intervir em tempo real. Porque a gente tem 2 aspectos aí relacionados à carga. A carga externa, que hoje a gente consegue monitorar através do GPS, do Stat Sports, que é um equipamento aí que hoje o Palmeiras tem justamente com o Inter, com o Vasco da Gama e a seleção brasileira, que o Fábio conhece bem, e os principais clubes europeus, e também a carga interna através do First Beat, que é um marcador aí, de frequência cardíaca, um algoritmo desenvolvido para atleta, e a gente consegue, para jogador de futebol, ver a carga acumulada na sessão de treino. Então, gerindo aí intervenções em tempo real. E conforme a Lenice falou, através desse equipamento a gente consegue também predizer aí o gasto calórico de uma situação muito mais aproximada. E a Emite Stancanelli, a nossa nutricionista que você teve anteriormente, ela fica ali diretamente conosco no campo e ela acaba preparando não somente a suplementação pós-treino, mas com uma alimentação também pós-treino, baseada na absorção daquela carga de treino por parte do atleta. Um atleta, 2 atletas distintos podem percorrer, supondo, numa sessão de treinamento, 3.000 metros. Mas a carga de um pode ser de maneira aquisitiva e para o outro pode ser de uma maneira média, de manutenção, né? Então, isso tem a ver com o nível de prontidão, de condicionamento, com o estado de repouso, de recuperação dos atletas. Então, é muito importante a gente monitorar não só a carga externa e a carga interna e também está municiando o treinador de informações sobre aqueles atletas que estão mais prontos ou mais fadigados para as atividades.
Aí, através do GPS, a gente consegue monitorar as questões de velocidade em tempo real, né? A gente tem marcadores de velocidade aí, distâncias percorridas acima de 18 ou 20, distâncias acima, velocidade de picos. Tive que ocultar o nome dos atletas aí, porque, conforme o Fábio falou, também não tinha autorização dos atletas, os estudos científicos demonstrando isso, as questões de força, principalmente através dos campos reduzidos, as questões de aceleração e desaceleração, e a metodologia moderna do futebol, principalmente através dos estudos advindos de Portugal, né, da periodização tática, da metodologia sistêmica, falam muito da importância dos jogos reduzidos e da alternância de solicitação fisiológica e da magnitude da carga. Então, os campos reduzidos ele tem grande papel na solicitação de força através de estímulo de aceleração e desaceleração, estímulos acima de 2 metros por segundo, que a gente quantifica, né, a quantidade que ele faz no treino no jogo, e também os estímulos qualitativos, estímulos acima de 3, 4, até mesmo 5, que são aqueles estímulos que serão determinantes, principalmente numa ação ofensiva, aquela que vai proporcionar gol. E aí também o monitoramento das questões de resistência, né, como distância total, questões de metros por minuto, e a importância da resposta metabólica e da fadiga do jogador de futebol. A gente está em pleno desenvolvimento do score, né? A gente tem chamado de training load, onde os atletas, através daquilo que eles proporcionam no jogo, nesses 3 aspectos, velocidade, força e resistência, eles acabam tendo uma nota de treinamento e também de jogo, né? E aí a gente consegue fazer uma alternância da carga, uma periodização adequada para que o atleta não entre em sobreuso, né? Overuse, ou então ou também em subtreinamento. Bom, além disso, eu sei que o tempo está esgotando, a gente tem outras questões aí, que a gente faz a composição corporal através do DEXA ou do DXA, né, através da fisiologia do Vinícius Ponzo e da MITS, né, para poder fragmentar a composição corporal, e também fazemos através da dipometria com uma periodicidade menor. Vários estudos têm demonstrado a importância da composição corporal e ajustes nutricionais nessas questões. Qualidade do movimento, hoje a gente tem o Physimax, que é uma possibilidade de monitoramento aí por vídeo. A gente sabe aí que muitas das lesões elas ocorrem principalmente por biomecânica inadequada, lesões de posteriores ali por anteroversão do quadril, lesões de cruzado anterior que diminuíram muito no futebol nos últimos anos, principalmente pelos trabalhos preventivos, através de valgo dinâmico, que seria o joelho para dentro no salto, mobilidade reduzida de quadril e tornozelo, e a gente faz o Physimax e o FMS para individualizar os processos de treino. Além disso, conforme o Fábio falou, nas condições de saúde e recuperação, nós temos outras medidas investigativas, como a termografia, a creatina quinase, questionários, né, a variabilidade da frequência cardíaca, para poder ver também o estado de recuperação desses atletas, né? E, por fim, também, a gente tem também em voga, atualmente, as questões de monitoramento da carga interna através dos marcadores bioquímicos, né? A gente foi jogar agora na altitude, a gente fez um planejamento até que foge um pouco do usual, a gente foi 3 dias antes para a altitude, justamente para poder ter uma adaptação cinemática, uma adaptação da velocidade da bola, mesmo sabendo que não há adaptação fisiológica adequada em relação ao ar rarefeito. Mas a gente sabe que os corpos têm velocidade aumentada pelo ar rarefeito. Então, a gente foi para se adaptar a isso, não só para o corpo do atleta, como também a velocidade da bola. Para isso, nosso departamento médico, através do Giba, do Pedro, do Guilherme Dilda, do Gustavo Magliocchi e também da MITS, monitorar o sangue dos nossos atletas de forma que a gente conseguisse aí ter intervenções para que a gente conseguisse performar na altitude. E, por fim, as questões da hidratação, que eu acho que é um dos objetivos principais desses encontros, né? A nossa nutricionista, dentro dessa visão holística e sistêmica, ela atua diretamente no campo, diretamente com o fisiologista, monitorando aí a figura dela, da Mirtz Stancanelli, fazendo os ajustes necessários na suplementação e na alimentação pós-treino, com controle também diário da pesagem, da coloração da urina e também da densidade através do refatrômetro, né? Aí as intervenções através de suplementação e hidratação, os estudos demonstrando que a alimentação, a higiene do sono e outras questões de higiene têm relação direta aí com a performance do atleta. Para finalizar, eu sei que o tempo já
já se foi, né? A gente divide nossa unidade de treinamento em 4 partes: pré-treino, preparatório, dinâmica principal e complemento, onde no preparatório, que é normalmente o aquecimento, e no complemento a gente tem intervenções analíticas, conforme essas situações foram faladas anteriormente, daquele atleta que trabalhou de menos para poder performar, ou então também para poder prevenir questão de performance, de lesão, a gente atua, mas a dinâmica principal, conforme o Fábio falou, é sempre do treinador. É sempre ele que coloca a mão, porque ele tem a necessidade de fazer os ajustes coletivos e ele enfrenta os problemas para organizar as equipes. E, através disso, a gente procura, através desse monitoramento em tempo real, fazer a alternância não só da carga, né, da solicitação fisiológica. A gente procura fazer, quando tem semana cheia, quarta-feira um trabalho de força, através de mini-jogos, na quinta-feira um trabalho de resistência, através de grandes jogos, na sexta-feira trabalho de velocidade, através de trabalhos mais de transição, né? E também alternando a carga. A gente tem um critério que vai de 0 a 10 ou de 0 a 100 para poder ver a solicitação, onde a partir de 6 ou 60% é carga aquisitiva, e se a gente solicitar sempre carga aquisitiva, a gente sabe que esse atleta não recuperará. Bom, aí um pouco do nosso treinamento. Enfim, para finalizar, o monitoramento, né, a avaliação e o monitoramento depende de inúmeros fatores. 5 deles eu citei, que é a alta complexidade do futebol, a alta imprevisibilidade, as questões da individualidade, da especificidade do jogo e da função, e também as questões da transdisciplinaridade para que haja uma comunicação efetiva. Muito obrigado a todos e desculpa aí pelo tempo que se passou.